a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Venha dentro do seu coração, pureza e verdade. E agora? Que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir. O quê? Então vamos lá, né? Vamos, e aí, viram as imagens? As imagens vão ajudar muito, viu? Os próximos conteúdos. Mas vamos dar continuidade com os exercícios anteriores, com a fixação do assunto que foi dado, né? A gente deu o quê? Divisores, falamos de divisibilidade, os números divisíveis por 2, por 12, os números que são divisíveis por 15, enfim, né? Vamos lá. Um grupo de 21 amigos resolveu acampar. Eles vão comprar barracas e devem escolher entre 2 tipos de barraca, para 3 ou para 4 pessoas. Qual tipo de barraca acomoda todos os amigos sem sobrar lugares? Pronto, já sabem, né? Vânia fez 150 bombons e quer comprar embalagem de um mesmo tipo para colocar todos esses bombons sem que haja sobra. Não pode sobrar, hein? Que tipo de embalagens Vânia deve comprar? Vai ter que dividir aí esses 150, né? 7ª questão. Pinte os divisores do número destacado em cada caso. Os divisores de 30. Depois vocês vão pintar os divisores de 27. E depois os divisores de 16, né? Lembrando que divisores é aquele que você divide, mas não sobra resto nenhum, né? Atividade de bumerangue. Na abertura da unidade, observe a quantidade de sushi. Vocês vão ter que observar a quantidade de sushi, né? Em cada embalagem vendida na barraca do Japão. Quantas embalagens é possível montar com 50 sushis? Quantas? Me digam aí. Sobraram sushis? Será que vai sobrar? Agora vamos para a página 63. Vamos dar continuidade aí. Mateus quer colocar prateleiras justapostas, ó. Assim, né? Umas às outras em toda a extensão da parede do escritório, que tem 4 metros de comprimento. Olha o dado aí, 4 metros de comprimento. Qual modelo de prateleira Mateus deve escolher para que não faltem prateleiras, nem tente cortar uma delas? E ele disse, temos 2 modelos de prateleiras, com 60 centímetros e com 80 centímetros. Então, a divisibilidade aí, ela vai ser feita, né, 60 e 80 centímetros, sendo que, ó, a parede tem 4 metros de extensão, certo? Letra B. Quantas prateleiras do modelo escolhido ele deve comprar? 9ª questão. Siga o caminho dos divisores de 120 e descubra a saída do labirinto. Todos os números que são divisíveis por 120 aí no labirinto, ó. Pronto. Quais são os divisores? Vocês vão colocar aí a quantidade de divisores. Pronto. Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com MDC. Mas MDC a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Isso é verdade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Pronto, vamos lá. Agora vamos aprender o que? O maior divisor comum, MDC. Vamos para a orientação. Em uma gincana, há 24 crianças, 18 adultos, que deverão formar equipes mistas. As crianças devem ser distribuídas igualmente entre as equipes, sem sobrar nenhuma, ou seja, o número de crianças deve ser igual em cada equipe. O mesmo deve acontecer com os adultos. Qual é o maior número de equipes que poderão ser formadas? Agora não é o mínimo, não é o menor, é o maior. Então, complete a tabela com uma quantidade de equipes formada apenas por crianças. Você vai completar 1, 2, e aí vou continuar completando, certo? Complete a tabela com a quantidade de equipes formada apenas por adultos, ó. Aqui, tá vendo? De crianças e de adultos. Agora, juntos, crianças e adultos poderão formar uma equipe, 2 equipes ou 6 equipes, né? Então, é o maior número de equipes que poderão ser formadas. O maior deles é o maior número que está
nessa quantidade de equipes, não é verdade? E aí podemos resolver esse problema pensando nos divisores de 24 e de 18. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente resolve um problema dessa natureza é achar os divisores dos números determinados. Aqui, quais são os números determinados? 24 e 18. Quem são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Quem são os divisores de 18? 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Agora, os números destacados de azul são os divisores comuns. Aqueles que têm, né? No primeiro número e no segundo número. Então, quais são? Observem comigo, ó, junto comigo. O 1 aparece no 24 e no 18. O 2 também aparece nos dois números. O 3 e o 6. Desses números aí, desses divisores comuns, o número 6 é o maior deles, não é isso? Desses todos, quem é o maior? 1, 2, 3 ou 6? É o 6. Então, o número 6 é o maior deles. Então, o MDC de 18 e 24 é qual? O 6, que é o máximo divisor comum de todos esses que foram apresentados agora. Não é isso? Primeira coisa, achou os divisores de um dos números. Depois, achou os divisores de outros números. Depois, procurou os comuns. Desses comuns, a gente vai observar o maior. E o maior é o MDC. Ah, pronto. Agora, vamos para a página 65 fazer a atividade, né? Pinte os divisores de cada caso. Aí, os divisores de 15 e os divisores de 10, certo? Pintou os divisores de 10 e depois pintou os divisores de 15. Pronto. E depois os divisores comuns de 10 e de 15. Segunda questão. Cláudio tem uma coleção de brinquedo com 30 peões e 40 ioiôs. Ele resolveu guardar os brinquedos em caixas com a mesma quantidade de cada tipo de brinquedo, sem que sobrasse nenhum. Se Cláudio tivesse só peões, quantas caixas ele poderia usar? E se tivesse só ioiôs? Primeira coisa, tem que achar os divisores aí desses dois números destacados, né? Pronto, e letra B. Se Cláudio quiser usar o maior número de caixa, tendo em cada caso um dos dois tipos de brinquedos, de quantas caixas ele vai precisar? Né? Aí, nesse caso, vocês vão ter que procurar os comuns. Achou os divisores? Ótimo. Agora, quais são os comuns? Desses comuns, qual é o maior? Pronto, terceira questão. Mariana fez alguns biscoitos para apresentar às suas amigas. Ok. Ela fez 28 biscoitos de nozes e 12 biscoitos de coco. Os dois tipos de biscoito devem ser distribuídos igualmente em caixinhas sem sobrar biscoito. Então, olha a divisibilidade aí, achar os números que são divisíveis. Qual é o maior número possível de caixinhas que Mariana poderá formar com os biscoitos de nozes e os biscoitos de coco para dar de presente? E aí tem que fazer o quê? Depois que achar os divisores, acha os comuns, os divisores comuns entre esses dois números. E aí procura o maior deles. O maior deles é o resultado. E depois, quantos biscoitos de cada sabor terá cada caixinha? Ok? Pronto. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os números nas tirinhas. Estamos trabalhando nessa unidade com história em quadrinhos, hein? Os números estão presentes nas histórias em quadrinho também. Só que a gente só vai falar no próximo vídeo. E aí, pediram felicidade? Muito bem, tem que pedir sempre, né? Felicidade a todo custo. Vamos falar do quê? Do que eu acabei de dizer para vocês, né? Vamos falar dos números presentes nas histórias em quadrinhos, porque os números também estão presentes nas histórias em quadrinhos. Na verdade, os números estão presentes em tudo à nossa volta. E vamos aí para a página 66 e 67. Números nas tirinhas. A matemática ajuda a compreender muitos tipos de texto. A matemática ajuda em tudo. Veja abaixo uma tirinha de Calvi e Haroldo, em que Calvi acha que conseguiu ser esperto e enganar Suzy.
uma de Charlie Brown estudando com Sally e também uma de Níquel Náusea, em que a personagem da gatinha segue as instruções de Níquel, certo? Então temos 3 tirinhas, uma de Calvin e Haroldo, uma de Peanuts e uma de Níquel e Náusea. Todas elas envolvendo o quê? Envolvendo números. Leiam com calma, dê uma paradinha no vídeo, leiam com atenção e vamos responder as perguntas referentes a essas 3 tirinhas aqui na página 67. Observe a tirinha de Calvin e Haroldo, a primeira, e responda. Quantos centavos Calvin deu para Suzy? Aqui ele deu uma quantidade, né? Olha os números presentes. Por que Haroldo disse que Calvin devia estudar mais? Ele disse por algum motivo, né? Que motivo foi isso? E letra C. Quantas moedas de 5 centavos Calvin precisaria dar a Suzy para pagar os 25 centavos da aposta? Ela precisaria de quantos? E letra D. Responda oralmente, que vocês vão responder aí nos comentários, se você acha certa a atitude de Calvin de querer enganar Suzy. Você acha que é certo enganar as pessoas? Coloque aí nos comentários. E segunda questão. Observar a segunda tirinha. Agora vamos falar da segunda tirinha, certo? Que tipo de operação Charlie Brown e Sally estão estudando? De adição, de subtração, de multiplicação, me digam aí. Calcule mentalmente as multiplicações que estão na tirinha. 5 vezes 10, 6 vezes 20 e 2 vezes 11. Mentalmente, não precisa nem fazer conta, certo? E agora vão utilizar a calculadora na questão 3. Escolha um número de 1 a 10. Usando uma calculadora, siga as instruções de Níquel. Que resultado vocês encontraram? Lá na terceira tirinha. Você vai seguir aqui, ó. Vocês encontraram que resultado? Coloque aí nos comentários. E aí, vocês vão criar uma tirinha no espaço que tem aí. Lembrando de que a matemática deve estar presente nela. Vocês devem envolver o quê? Devem envolver números, hein? Tirem foto e enviem para a Protacila para eu fazer aquela montagem básica, certo? Mas sinalizem, para eu saber que é história em quadrinho. Não bote junto com as outras atividades, não. Sinalize assim, ó. História em quadrinho com números, envolvendo matemática. Pronto, certo? Que aí eu vou saber e vou fazer a montagem, ok? Pronto, pintem, deixa a história em quadrinho de vocês bem caprichada, certo? Então, fui! Um beijo, um cheiro e um queijo. E até o nosso próximo vídeo.